Amém, gente? Glória a Deus. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24, versículos de 13 a 22. 13 a 32, desculpa. Lucas, capítulo de número 24, versículos de 13 a 32. Agora, no início do ano, nós estamos com uma série de mensagens para nós darmos um pontapé inicial no nosso ano, para que tenhamos um ano de 2025 sendo como o melhor ano de nossas vidas. E em nome de Jesus, 2026 vai ser melhor ainda que 25, 2027 melhor que 26 e assim por diante. Porque nós temos um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais para cada um de nós. E hoje nós daremos continuidade a essa série de mensagens, começando a ler a partir do Evangelho de Lucas. Amém, gente? Vai dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram, o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiam para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas obras, Pai, nas nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que nos cerca, Pai, pois cremos que tudo vem do Senhor e cremos que tudo também é para o Senhor, Pai, e nós Te agradecemos por isso. Agora fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Pai querido, possa encontrar um lugar em nossos corações e que possamos sair daqui convictos e dizendo que o Senhor falou comigo, Pai. Em nome de Jesus, assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui gosta de ter boas recordações? Amém? Muito bom ter boas recordações, né? Quem aqui tem recordações da infância mesmo, quando era pequenininho, que ficava alegre, né? Aqueles momentos de alegria, que quando é criança é uma bênção, porque a gente não tem preocupação, porque não tem boleto para pagar, porque não tem gás para comprar, porque não tem supermercado para fazer, é ou não é? Aquela alegria que só. Eu me lembro bem, quando eu era criança, eu tenho muitas lembranças, muitas recordações, em diversas áreas da minha vida. E uma das áreas da minha vida em que eu tenho muitas recordações, é principalmente da minha avó e de uma tia minha que já partiram com o Senhor. E as lembranças que eu tenho delas, é delas não medindo esforços para fazerem as coisas para Deus. Eu lembro da minha avó, que a minha avó analfabeta, mas todo culto ela ia para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ela abria a Bíblia, quando o irmão na igreja falava assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmo. Meu irmão, ela só abria a Bíblia, ela nem sabia onde ela estava abrindo. O irmão começava a fazer a leitura e ela ficava olhando para a Bíblia. Eu olhava assim e falava assim, gente, mas ela não sabe ler. Teve até uma época que eu e meu irmão, a gente tentou ensinar ela a ler, mas foi difícil, a gente acabou desistindo até. Mas eu me lembro dessa dedicação, desse amor, dessa persistência. Eu lembro da minha tia que ela não media esforços para poder ir à casa de alguns irmãos, fazer algumas visitas, estar orando por pessoas. E um pouco antes dela falecer, uns 2 meses antes dela falecer, eu tive a oportunidade de com ela fazer, acho que é uma das últimas visitas que ela fez durante a vida toda dela. E foi um momento de muito aprendizado que eu tive ali com ela e é algo que eu vou guardar para o resto da minha vida. São boas lembranças como esta que nos impulsionam para frente, sabe? Nos levam a persistir, nos levam a caminhar, nos levam a estar firmes ali na presença de Deus, buscando, porque às vezes quando vem aquele desânimo, a gente pensa, poxa, minha avó lavava roupa, trouxas de roupa. Às vezes vinham alguns irmãos de fora de outras cidades, vinham para a igreja, ela fazia questão de hospedar os irmãos na casa dela, fazia de tudo de bom, do melhor. Para quê? Para que aquela pessoa se sentisse bem e para que o nome de Deus fosse glorificado. E essas coisas vão entrando dentro da gente, vão nos impulsionando e vão nos dando um certo ânimo. Outra parte da minha vida que eu tenho lembrança é da minha infância em família. Meu pai e minha mãe estão aqui. Eu lembro, gente, eu devia ter em torno de 6, 7 anos de idade, mas eu lembro como se fosse hoje. A gente saía, a gente não tinha muito para onde ir. Aí chegava no final de semana, meu pai pegava o carro e falava assim, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Aí a criançada fica doida, né? Vamos dar uma volta. Entrava eu e meu irmão no carro. Daí meu pai pegava e entrava numa estrada de roça e ia para a estrada de roça. E andava para baixo, andava para cima, tal. E eu e meu irmão empolgado, a gente ficava umas 2 horas só andando de carro, irmão. Nem descia do carro, mas ficava andando de carro no meio da roça. Chegava uma certa hora, ele virava para trás e falava, vocês estão com fome? Então, ele já tinha comprado um frangão assado. A gente dentro do carro mesmo, destroçava o frango ali na mão. Cada um pegava um pedaço e bora para dentro. Era igual farofeiro na praia, só que era farofeiro na roça, né? Gente, isso era muito bom. Momentos como esse ficam guardados na nossa memória, né? E trazem esse contentamento para o nosso coração, né? E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Mas nem só de boas lembranças vive um homem e a mulher, não é verdade? Nós também passamos por situações que muitas das vezes nós não gostaríamos de ter passado. Passamos por circunstâncias que muitas das vezes nós podemos até pensar, Senhor, mas por que eu? Por que na minha vida? Por que comigo? Mas às vezes, quando nós paramos para refletir, quando nós confiamos inteiramente no Senhor, nós vemos que teve um propósito em tudo aquilo. Nós somos o resultado daquilo que aconteceu conosco, coisas boas e coisas ruins. Nós somos isso, né? Porém, a maneira como nós trabalhamos isso no nosso coração é o que vai nos ajudar e nos impulsionar a ter o quê? Uma continuidade na nossa vida. Para que nós tenhamos um ano de 2025 maravilhoso, nós vamos trazer à memória essas lembranças boas
Virão também as lembranças ruins, mas como nós vamos trabalhar isso dentro de nós, vai dizer como nós vamos superar qualquer situação que vier à nossa frente. E uma certeza nós temos: Jesus, ele sempre vai estar conosco, porque ele nos garantiu que nós teríamos uma vida de flores, de bonança, sempre rindo de orelha a orelha. Não, ele disse que no mundo nós teremos aflições, porém que nós possamos ter bom ânimo, porque ele fala: eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também venceremos, porque ele está conosco, em nome de Jesus, amém? E com isso, a palavra de hoje que quero compartilhar com os irmãos é: comece o ano com boas lembranças. Comece o ano com boas lembranças, amém, gente? No texto que nós lemos, nós vemos ali 2 discípulos, 2 pessoas que andavam com Jesus, andavam com os apóstolos, que conheciam a Jesus, que estiveram com ele antes da sua crucificação, que andaram com ele, ouviram a ele, testemunharam coisas, feitos, milagres, maravilhas que ele fez, mas que parece que acabaram desistindo de tudo aquilo e quiseram sair do meio daquelas pessoas que esperavam que algo acontecesse. Até que nós vemos que eles saíram de Jerusalém. A palavra de Deus fala que em torno de 10, 11 quilômetros, algumas versões falam 60 estádios. Mas o interessante que nós observamos aqui é que eles saíram da onde aconteceria algo maravilhoso e que aconteceu em nossas vidas, que foi onde o Senhor ele ressurgiu, ele ressuscitou. E durante aquele caminho a palavra vai falando que Jesus ele se aproxima então daqueles 2, e a princípio eles não reconhecem a Cristo. Então eu fico imaginando que tamanha tristeza que eles carregavam ali no seu coração, para eles não perceberem que Cristo estava andando ali ao seu lado. Então Jesus, como quem não quer nada, começa a conversar com eles, começa a perguntar, né, igual a gente fala, começa a jogar um verde para ver o que ele vai conseguir ali. E eles começam a se queixar, falar das coisas que já haviam acontecido, das suas tristezas. Então Jesus começa a falar: poxa, mas vocês não sabiam que isso iria acontecer? As Escrituras diziam isso, isso, isso e isso, então já era de se esperar que isso acontecesse. E conforme o tempo foi passando, Jesus foi falando com eles, o caminho foi se encurtando até chegarem ao seu destino. Quando chegaram ao seu destino, eles estavam tão cheios, podemos dizer assim, mas nem sabia que quem os estava enchendo era o próprio Cristo, que eles pediram para que ele ficasse com ele. Poxa, fica aqui com a gente, já é tarde. O Senhor fica com eles, e a palavra de Deus fala que quando o Senhor ele parte o pão na mesa, os seus olhos começam o quê? Como se escamas caíssem, e eles enxergam e percebem que quem esteve com eles esse tempo todo era nada mais, nada menos do que Jesus o Cristo. Poxa, mas o que isso tem a ver com boas lembranças? Eu tenho para mim, irmãos, que a maneira como Jesus orava ao partir o pão, e a maneira como ele partia o pão e entregava aos seus discípulos, em cada momento em que eles estavam reunidos, em cada refeição que eles faziam junto, em cada momento de comunhão que eles participavam uns com os outros, era uma maneira única. Era uma maneira tão especial que isso foi algo que ficou gravado no coração daqueles homens. E quando Jesus ele parte o pão, aquela maneira tão única que ele faz aquilo, eu acredito que trouxe a lembrança: poxa, quem faz isso é o Mestre. Então eles perceberam que quem estava com ele era o Cristo, era o nosso Senhor. E é esse tipo de lembrança que nos faz o quê? Levantarmos e seguirmos adiante para aquilo que nos espera. Pois a palavra de Deus fala que então, após isso, eles regressaram a Jerusalém e disseram aos outros: nós estivemos com ele. E então Jesus adentra no local onde eles estavam, e ali todos eles conseguem contemplar a face do Senhor. Boas lembranças nos levam a prosseguir para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas.
E isso é algo que nós temos que ter uma consciência tremenda no nosso coração. Mas como eu disse, né, nem só de boas lembranças vive um homem, né? Nós vivemos nem só de boas lembranças. E eu tenho certeza que se você puxar aí na memória aí, você vai mais lembrar, talvez, de algumas coisas ruins que aconteceram do que coisas boas. Isso infelizmente, é da nossa natureza. Se a gente for vamos tentar lembrar de alguma coisa boa, a gente acaba pensando em alguma coisa ruim. E aí nós cometemos o primeiro erro para poder darmos um passo em direção a um ano abençoado pelo Senhor. Nós fixamos mais nas memórias negativas do que nas positivas. Gente, e isso é algo muito sério. E pode ter certeza que isso não é, algo exclusivo seu, algo exclusivo meu. Se nós abrirmos a Bíblia, um livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, que também era conhecido como profeta chorão, ou seja, aquele que falava mesmo o que estava no coração. Ele lamentava ao Senhor, ele não murmurava, ele lamentava. Existe uma diferença. Mas no capítulo 3, versos de 17 a 20, ele vai falando assim: a paz e a tranquilidade sumiram da minha vida, já não sei o que é alegria, a minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor, da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis, e quando me lembro, perco até a vontade de viver. E isso é algo sério. Quando nós fazemos o quê? Fixamos mais essas memórias negativas que positivas dentro do nosso coração, gente, essa amargura ela vai começando a tomar conta do nosso coração. Essa situação toda, ela vai tomando conta, vai nos sufocando. É igual aquela história, quem que nós alimentamos mais? As coisas boas ou as coisas ruins? Se nós alimentamos mais as coisas ruins, no momento de embate, é ela que vai prevalecer. Se nós alimentamos mais as coisas boas, no momento de enfrentamento, são elas que vão prevalecer. Então, quando nós fixamos mais essas memórias negativas dentro do nosso coração, nós corremos um sério risco de lamentarmos assim como o profeta lamentou, que chegou a dizer: eu perco até a vontade de viver. E isso é muito sério, gente. Quando nós chegamos num determinado ponto e nós pensamos que talvez nem vale mais a pena viver. Para que eu quero acordar amanhã? Para que eu tenho ânimo para levantar? Se antes eu passei por uma situação parecida e deu tudo errado, novamente vai dar errado, então eu não vou nem me esforçar para isso. E isso não é bom para a nossa vida. Isso não é bom para o nosso caminhar. Isso não é bom para as coisas que Deus ele tem para a nossa vida, porque nós vamos acabando o quê? Atrasando os planos de Deus para nós. E em relação a isso, eu me lembro muito também em relação a Eliseu. Eliseu, ele tinha tudo diante dele. Era usado por Deus, fez maravilhas em nome do Senhor. Mas chegou um determinado ponto em que a amargura tomou conta do coração dele. E há um perigo da amargura começar a tomar conta do nosso coração, quando nós nos fixamos nessas memórias negativas, que uma coisa que acontece com todo ser humano, quando ele não está bem, ele se isola. Não é verdade? E quando a gente se isola, nós entramos num outro ponto que acaba nos atrapalhando a ter uma sequência abençoada pelo Senhor, porque nós nos fechamos e com isso nos afastamos de pessoas, e isso é algo muito grave quando nós nos afastamos de pessoas. Se nós lermos no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versos 3 e 4, vai dizendo assim, 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante. Preste atenção, ele fugiu com quem? Com seu ajudante. Para a cidade de Berseba.
que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha só que interessante que nós vemos aqui. Ele passou por um momento de dificuldade na vida dele, não passou? Ele recebeu ali praticamente uma sentença de morte ali: olha, eu vou te perseguir até te matar. E o que ele faz? Ele foge. Todos nós temos medo. Infelizmente o medo faz parte da vida, ou felizmente em algumas situações. Então ele foge. Mas ele tinha ali o seu ajudante com ele. Mas chegou num determinado ponto em que ele falou assim: ó, daqui para frente você fica aqui e eu vou seguir o meu caminho. A palavra de Deus fala que ele teve tempo para pensar, porque fala que ele andou um dia inteiro, que ele parou em um determinado lugar, na sombra de uma árvore. Gente, a pessoa para na sombra de uma árvore, ela já não para e ela pensa, ela reflete, ela coloca os pontos prós, os pontos contra, ela coloca várias coisas ali e ela tira uma conclusão. Nesse momento ele estava sozinho, nesse momento ele não tinha ninguém ali com ele. E o que a palavra de Deus fala de ficarmos só? Que não é bom. Ela fala que é melhor ser dois do que um, não é? Por quê? Se um cair, o outro ajuda a levantar. E ali ele estava sozinho. Quem ele poderia ter com ele para poder, nesse momento de aflição, falar assim: calma, cara, não é assim que funciona. Poxa, lembra das coisas que Deus já fez através da sua vida. Lembra daquilo que Deus ele vai fazer ainda, aquelas promessas que Deus ele tem para a sua vida. Você não está sozinho, eu estou com você. Isso é importante para a nossa vida, termos pessoas ao nosso lado. E ele fugiu disso. Ele abriu mão de ter ali uma pessoa ao seu lado e seguiu o seu caminho solitário. E a palavra fala o quê? Exatamente sobre o ponto anterior. Ele se fixou nas lembranças negativas do que positivas, porque ele pega e fala assim para o Senhor: a minha vida é um fracasso, como foi a vida dos meus antepassados. Não foi de uma hora para outra que ele teve essa conclusão. Ele parou e pensou e começou a trazer essas memórias para ele. E olha só que perigo é trazer esse tipo de memória. Olha só que perigo que é trazer esse tipo de lembrança sem entender os propósitos de Deus em relação ao que está acontecendo. Nós podemos pedir para que Deus tire a nossa vida, como foi o caso dele, como foi o caso ali de Jeremias que nós lemos. Essa situação de estar só, de se afastar de pessoas, como o pessoal fala, aquele momento perdigão. Quem já ouviu falar no momento perdigão? Ninguém nunca ouviu falar no momento perdigão? Antigamente tinha um comercial na televisão que falava assim: momento perdigão. Daí o cara vinha e abriu o coração dele. Então vou abrir meu coração para vocês. Momento perdigão. Assim como quando eu casei com a Val, gente, eu me decepcionei muito com a amizade. A Val, ela sabe muito bem disso. Então, quando as pessoas chegavam próximas a mim e procuravam ter um certo tipo de relacionamento mais próximo, como amizade, gente, eu me afastava na hora, me esquivava, dava um jeito de, E a avó falava assim: você tem que ter amigo, você vai ficar um velho sozinho, se você não tiver amigo. Eu falava: não, amigo é meu pai, minha mãe, meus irmãos, você, e tá bom demais. Porém, é necessário que a gente tenha pessoas próximas da gente. É importante isso. E durante muito tempo eu ficava nessa. Até há poucos anos atrás eu ainda era isso. Um dia a Val pegou para mim e falou assim: não é possível que você não tenha nenhuma pessoa que você considere seu amigo.
nem no seu trabalho. E eu costumava falar assim, eu não tenho amigo, eu tenho colega. Amigo é amigo, colega é colega. Amigo fora da família eu não tenho, eu tenho colega. Tamanha decepção que eu já tive com pessoas. Porém, gente, quando nós precisamos de alguém, nós recorremos aos amigos. Quando nós precisamos de uma palavra, são esses amigos que o Senhor envia para poder falar conosco. E se nós nos fecharmos e não deixarmos com que pessoas se tornem especiais em nossas vidas, nós acabamos o quê? Tendo comportamentos como foi de Elias. Comportamentos como esse que atrapalham a nossa vida. A Val, ela tem uma frase que ela fala assim: pessoa machuca pessoa, não é? Mas pessoas curam pessoas. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui com louvor. Eu acho que foi a Tati que falou isso, né? Exatamente a respeito disso também. Como as pessoas, elas fazem que nós passemos por processos de cura. Como elas podem nos curar de algo lá do passado, que nos machucou e que talvez esteja nos machucando. Então, quando nós nos fechamos e nos afastamos de pessoas, nós deixamos de aproveitar o melhor de Deus para as nossas vidas. E talvez nós possamos perder o melhor ano de nossas vidas por conta disso. Por isso que nós possamos abrir o nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor, pedir para Ele: Senhor, tira esse sentimento ruim, mostra para mim pessoas a quem eu posso confiar, a quem eu posso me dedicar, para que eu tenha amizade com ela e ela tenha amizade comigo. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar no seu coração, assim como Ele falou com Elias. Imagine a maneira que o Senhor começou a curar Elias. Nós lemos aqui que a palavra de Deus fala que ele deixou o seu ajudante e foi para o deserto. O Senhor falou com ele na caverna, e quando ele saiu da caverna, adivinha quem o Senhor colocou no caminho dele? Eliseu. A primeira pessoa que Deus coloca no caminho de Elias é Eliseu. Porque o Senhor sempre tem uma pessoa para estar ao nosso lado. Ele não quer que nós fiquemos só naquilo que Ele tem para nossas vidas, naquilo que Ele tem para esse ano, que eu creio que vai ser um ano maravilhoso de Deus para cada um de nós, em nome de Jesus. E toda essa questão, tudo isso faz com que a gente perca as esperanças de que as coisas boas venham a acontecer, as esperanças de que esses momentos difíceis passem, a esperança que nós teremos um ano melhor, que nós teremos um ano maravilhoso. Isso acaba entrando naquela que a gente fala assim: poxa, é mais um ano, é mais uma situação, é mais uma complicação, é mais um sofrimento, é mais algo que vem acontecendo, e talvez o meu coração ele já está entristecido, vai ficar pior ainda. Exatamente por conta dessas situações, por conta de fixarmos o nosso pensamento em lembranças ruins, por conta de nos fecharmos e não deixarmos sermos curados por pessoas que o Senhor envia para as nossas vidas. E o que nos move é a esperança. E quando nós perdemos as esperanças, nós ficamos estagnados no mesmo lugar. Nós não vamos para frente, nós não vamos para trás, nós não vamos para lado nenhum, nós ficamos parados exatamente onde nós estávamos. Antigamente existia um desenho, eu não assisti, gente, mas eu só escutei falar, que tinha um personagem que falava assim: ó vida, ó azar, né? Quem conhece? Tem mais de 40 anos, pode ter certeza. Né, gente? E às vezes a gente fica como isso: ó vida, ó azar, ó não sei o que, e as esperanças se foram. Jeremias, no capítulo 3, olha só como ele começa o capítulo 3, lá em Lamentações, que nós já lemos alguns versos. O início do capítulo 3 vai dizendo assim: eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Olha só, eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes, o dia inteiro.
Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Gente, olha só que palavra, essa aí é uma pessoa que não tem esperança nenhuma dentro do seu coração. Em volta de mim, Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu estivesse morto há muito tempo. Olha só o que a desesperança, ela pode fazer, ela pode trazer, né? Porém, existe algo que nós podemos fazer. Existe algo que nós podemos entregar ao Senhor e pedir para que Ele venha transformar o nosso pensamento, o nosso coração, para que esse tipo de palavra, para que esse tipo de atitude não faça parte do nosso vocabulário. Para que nós não tenhamos esse sentimento de amargura, esse sentimento de perda de esperança, esse sentimento de, para mim não tem mais jeito, esse sentimento de eu estou sozinho, esse sentimento de que ninguém se importa comigo, porque isso não é uma verdade. Se você olhar para o lado, existem pessoas aqui que se importam com você. Existem pessoas aqui que, mesmo sem você saber, que todos os dias oram por você. Além de você ser especial para Deus, você é especial para muitas pessoas. Creia nisso, em nome de Jesus. E como ter o nosso ano transformado então, por essas boas lembranças? Como fazer com que a gente comece o ano com boas lembranças? Nós precisamos significar as lembranças ruins que nós tivemos. Esse é o primeiro passo. Quando nós ressignificamos isso, quando nós paramos e pensamos, poxa, o que será que isso pode me trazer de benefício? O que será que Deus Ele quis comigo para que Ele permitisse que isso acontecesse na minha vida? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não fala? E quando se fala todas as coisas, são todas as coisas. Coisas boas, coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós temos a consciência de que nós buscamos a Ele, adoramos a Ele, amamos a Ele, nós temos a certeza de que Ele nos guarda em toda e qualquer situação, e independente do que aconteceu na nossa vida ou que vem a acontecer, existe um propósito para tudo isso. E quando nós ressignificamos essas lembranças ruins, nós começamos a dar o primeiro passo para poder alcançar um ano agradável de Deus em nossas vidas. Enxergar um ano agradável de Deus em nossas vidas. Por mais dolorosa que seja essa lembrança, por mais dificultoso que seja, pegar e tirar um proveito, ressignificar isso, nós temos que buscar fazer isso em todo o tempo. Buscar trabalhar isso, conversar com alguém, se aconselhar com alguém que te traga a luz da palavra de Deus sobre certas situações. Isso é muito importante. E eu não vejo melhor exemplo que isso do que o apóstolo Paulo. Gente, Paulo, esse cara sofreu. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 e 12, e depois 14 e 17, vai dizendo assim. Paulo dizendo a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Vejam bem, gente. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico e a Éfeso. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado.
E é aqui que eu quero que vocês se atentem para o que ele diz. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, a todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Gente, olha só que situação. Maior pessoa talvez que tenha ressignificado lembranças ruins em sua vida, talvez tenha sido Paulo. Paulo estava nos seus últimos momentos de vida. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele está ali nos últimos momentos de vida dele. E junto com ele está apenas Lucas, que escrevia aquilo que ele falava. E ele começa a falar: poxa, vem me visitar, vem aqui ao meu encontro. É como se uma necessidade: poxa, eu estou tão sozinho. Cara, vem para cá, tenta me ver. Traz também Marcos com você, que me é útil e sempre foi útil para mim. Sabe aquelas pessoas que andavam comigo? Me abandonaram, amaram o mundo e esqueceram tudo aquilo que foi falado a eles. No momento, no meu primeiro julgamento, quando eu fui julgado, não tinha ninguém aqui comigo. Eu estava sozinho. Paulo abrindo o coração ali para Timóteo. Eu estava sozinho. Todos me abandonaram. Ele se sentiu abandonado. Mas quando uma pessoa tem certeza daquilo que Deus ele tem para a sua vida, e ele sabe que todas as coisas cooperam para que o reino de Deus se espalhe, para que as coisas de Deus aconteçam, ele pega e escreve assim: mas o Senhor, ele permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. Apesar de ele estar sozinho, apesar das pessoas terem o abandonado, apesar de no momento talvez mais difícil da sua vida, que num julgamento romano, ali, ele falou que apesar de todas essas coisas, eu entendo, porque através da minha vida, através de tudo isso, a mensagem do Senhor foi proclamada e pessoas receberam aquilo que Deus tinha para a vida delas. Olha só que importância de nós ressignificarmos talvez lembranças ruins que aconteceram na nossa vida, traumas que ficaram na nossa vida. E quando nós ressignificamos isso, quando nós entregamos para Deus tudo isso, colocamos nas mãos dEle, colocamos diante dEle, Ele nos faz entender, talvez não hoje, não amanhã, mas em determinado momento Ele vai nos fazer entender os motivos pelos quais certas coisas aconteceram em nossas vidas. Como eu disse, nós somos resultado das coisas boas e ruins que acontecem nas nossas vidas. Se nós pegarmos tudo isso e simplesmente, não, coisas ruins aconteceram, eu não quero mais nada, não quero saber mais de nada, vou me isolar, vou me trancar, não quero saber mais de ninguém, como prosseguir? A gente não vai prosseguir. Mas trabalhe para ressignificar essas coisas na sua vida, que eu tenho certeza que você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Amém, gente? Outro ponto para nós podermos alavancarmos o nosso ano, além de ressignificar as lembranças ruins, nós temos que vasculhar e buscar por boas lembranças. Gente, tem um ditado que fala assim: quem procura, acha. Você pode até pensar: poxa, eu não vem nada de bom aqui na minha cabeça. Cara, procura. Pede para Deus te mostrar, que Ele vai te mostrar. Pede para Deus direcionar você exatamente para aquele ponto em que você está precisando trazer a memória, que Ele vai ajudar você a trazer a memória. Que Ele vai ajudar você a encontrar essas boas lembranças. Porque além de você ressignificar isso, as coisas ruins que aconteceram com você, você vai fortificar ainda mais a sua vida, trazendo essas lembranças boas, trazendo esse algo a mais. Poxa, quando eu passei por um momento de dificuldade,
poxa, Deus usou tal pessoa para falar comigo. Estava andando na rua, passando em frente a uma casa e ouvi uma canção, ouvi um louvor, e exatamente aquele trecho falou comigo. Mas como a nossa tendência é sempre colocar à mostra mais as coisas ruins do que as coisas boas à nossa vista, a gente acaba esquecendo. E eu tenho a certeza que Jesus, Ele vai mostrar a vocês aquilo que Ele já fez na sua vida. Ele vai mostrar a vocês aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E Ele vai mostrar a vocês que todas as coisas fazem parte daquilo que Ele tem preparado para nós. Todas. E que nós possamos buscar isso. Paulo, ele fala em Filipenses 4:8, assim: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pense em todas as coisas pelas quais vocês passaram, para as quais vocês possam louvar a Deus. Trazer essas lembranças, buscar essas lembranças, vasculhar essas lembranças. Eu convido a você, nessa noite, quando você for lá para sua casa, antes de você dormir, você sentar lá na sua cama, não deita não, porque senão você vai dormir. Está todo mundo cansado, tenho certeza disso. Você senta lá na sua cama lá e fala com o Senhor: Senhor, mostra para mim, nem que seja em sonho, aquilo que eu preciso me lembrar, que Ele vai te mostrar. Eu tenho essa certeza que Ele vai te mostrar. E para finalizar, como ter o nosso ano transformado por boas lembranças? Nós vamos ter o nosso ano transformado por boas lembranças quando nós entendermos sobre o amor de Deus. Quando entendemos sobre o amor de Deus, aí nós fechamos o pacote, ressignificamos tudo aquilo que aconteceu conosco, trouxemos as lembranças boas, vasculhamos, encontramos, e quando nós fazemos o somatório, nós vamos ver como o Senhor, Ele nos ama, como o Senhor, Ele tem nos guardado, como o Senhor nos torna precioso diante dEle. Nós lemos aqui o capítulo 3 de Lamentações, lá no início, Jeremias falando coisas horrendas. Pouco depois ele falando que desejava até a morte. Mas continuando no capítulo 3, a partir do verso 21, ele vai dizendo assim: depois de todas aquelas coisas, mas a esperança volta quando eu penso o seguinte: o amor do Senhor, Deus, Ele não se acaba. A sua bondade, ela não tem fim. E esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. Quando nós olhamos essas tristezas, quando nós olhamos essas lembranças ruins, e mesmo assim nós damos aquele passo: Senhor, me mostra isso. Assim como um profeta, ele parou e viu, eu tenho certeza que todos nós vamos parar e vamos ver também, e vamos poder dizer que Deus é tudo que nós temos, por isso nós confiamos nele, que as suas misericórdias, elas vão se renovar a cada manhã, que todas as coisas que estão acontecendo, que todas essas coisas não interessa, porque o amor de Deus, ele é infinito. Todas as lembranças que ficaram para trás, sendo ruins ou sendo boas, o que interessa é que o plano de Deus é certo na minha vida, por isso eu vou continuar prosseguindo, por isso eu vou continuar caminhando, por isso eu não vou desistir, por isso eu vou prosseguir para o alvo que é Cristo, e continuar minha caminhada em direção a Ele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas.
Em Filipenses 1,6 vai dizendo: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, o nosso Senhor, Ele irá completá-la em nossas vidas. Não é porque uma coisa começa errado que ela tem que terminar errado. Não é porque uma lembrança nos remete a uma tristeza que hoje eu não posso ressignificá-la e trazer algo de positivo para a minha vida, trazer uma revelação do Senhor para a minha vida. Que nós possamos prosseguir e não perder as esperanças. Em Romanos, vai dizendo, Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, vai dizendo assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento ele produz a paciência. A paciência ela traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança ela não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou do seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Por maior que seja essa dificuldade, por mais que às vezes nós até buscamos, mas poxa, não estou encontrando essa lembrança que vai me fazer mover. Eu já busquei, já tentei, mas ainda não consigo caminhar, não consigo andar, não consigo me mover. Não perca a esperança, porque mesmo que você ache que está voltando para trás, acha que está caminhando, voltando lá para onde você veio, voltando lá nas suas origens, e esquecendo daquilo que estava diante de você, que havia sido proposto a você por Deus, tenha certeza que mesmo voltando, Jesus ele está com você. Assim como foi lá com os seguidores de Cristo no caminho de Emaús, que voltavam para Emaús, Jesus ele está com você, ele também nesse caminho. Talvez através de um louvor ele está falando, talvez através da palavra ele está falando com você, talvez através de um testemunho ele está falando com você. Mas tenha certeza que no momento certo, os meus e os seus olhos serão abertos, e nós reconheceremos que Ele sempre esteve ao nosso lado, e nós reconheceremos que Ele sempre esteve do nosso lado, nos ensinando, nos ajudando, nos fazendo prosseguir. Mesmo que andando para trás, o Senhor ele não nos abandona em nenhum momento. Fique de pé.